Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nos blocos de construção de tudo que a gente conhece, os átomos. Exato. A nossa análise aqui é baseada num texto que detalha bem essa arquitetura atômica e a missão é desvendar a lógica por trás de tudo. Isso mesmo. O que é um átomo de verdade, como um é diferente do outro. É como se a gente fosse explorar um universo que é invisível, mas que dita as regras de tudo que a gente vê. Perfeito. E essa exploração vai ser feita assim, de dentro para fora. A gente começa pelo núcleo, que é o centro denso, massivo. O coração da coisa. Exato, o coração. E depois a gente vai para a eletrosfera, aquela região imensa onde os elétrons ficam, sabe? A ideia é construir um modelo mental claro do porquê as coisas são como são nessa escala tão fundamental. Certo, então vamos direto para o núcleo. O material que a gente tem aqui já começa com uma contradição que parece, assim, impossível. Ah, sim. Dentro do núcleo, os prótons, todos com carga positiva. E a gente aprende desde pequeno que cargas iguais se repelem. Se repelem, pois é. Então a minha pergunta é: como é que um núcleo consegue existir? Ele não deveria simplesmente explodir com tanta repulsão? Essa é a pergunta fundamental. E, por muito tempo, ela intrigou os físicos. Se o universo fosse só governado pela força eletromagnética, os núcleos seriam impossíveis. Com exceção do hidrogênio, claro. Que só tem um próton. Isso. A estabilidade nuclear era um paradoxo. A primeira pista para a solução veio de uma previsão do Ernest Rutherford, o mesmo que descobriu o núcleo. Ele suspeitava que tinha que ter outra partícula ali. Sem carga. Exatamente. Sem carga para, amortecer essa repulsão toda. E essa partícula é um nêutron, descoberto anos depois pelo James Chadwick. Mas, assim, a minha dúvida continua. Se o nêutron não tem carga, como que ele diminui a repulsão? Certo. Ele é só uma barreira física, tipo colocar um separador entre dois ímãs, ou tem alguma outra força aí? É isso. Essa pergunta vale $1 milhão, e a resposta revela uma das forças fundamentais da natureza. Não é só uma barreira. Não é? Não. O nêutron, junto com os prótons, participa de uma coisa chamada força nuclear forte. Força nuclear forte. É uma força de atração, assim, absurdamente poderosa, mas que só funciona em distâncias minúsculas, basicamente dentro do núcleo. Ela é mais de 100 vezes mais forte que a repulsão elétrica naquela escala. Uau! Então ela simplesmente vence a briga. Ela mantém o núcleo coeso. O nêutron é essencial porque ele adiciona essa força de atração sem colocar mais repulsão elétrica na jogada. Ele é a cola. Ele é a cola. Uma cola de um poder que a gente nem imagina. Caramba, então existe uma força na natureza que a única função dela é impedir que os átomos se desintegrem. Isso muda tudo. Muda tudo. E falando de núcleo, o material destaca um detalhe sobre a massa que é impressionante. A massa de um próton é umas 1836 vezes maior que a de um elétron. É uma diferença brutal. E o que é fascinante nisso é a consequência prática. Qual? Como os prótons e os nêutrons são os pesos pesados, a massa de um átomo está, para todos os efeitos, 100% concentrada no núcleo. A contribuição dos elétrons que ficam lá longe, na periferia, é tão pequena que o texto chama de desprezível. É como pesar um navio e se preocupar com uma gaivota pousada no mastro. Exatamente essa analogia. Isso simplifica muito como a gente mede a massa atômica. Então é por isso que se chama número de massa, porque a massa do átomo é a massa do núcleo. Isso, é um atalho genial. Eu nunca tinha pensado nisso. Isso me leva à próxima questão. Se as partículas do núcleo definem a massa e a estabilidade, elas também definem a identidade do átomo, certo? Como é que a gente diferencia um átomo de ouro de um de oxigênio? Perfeito. A identidade de um elemento químico é definida por uma única coisa: o número de prótons no núcleo. Esse valor é o que a gente chama de número atômico, ou Z. É o CPF do átomo. É o CPF do átomo, exatamente. O texto dá os exemplos. Qualquer átomo com um próton, Z igual a 1, é hidrogênio. Com 2 prótons, é hélio. 79 prótons é ouro. Não importa quantos nêutrons ou elétrons ele tenha. A identidade é sagrada. É sagrada.
Ok, então prótons definem o elemento, mas o material fala que o número de nêutrons pode variar. Se um átomo de carbono que tem sempre 6 prótons ganha um nêutron, ele continua sendo carbono. Continua sendo carbono, porque a identidade, os 6 prótons, não mudou. O que muda é a massa dele. Ah, claro. E aí a gente entra no conceito de número de massa, ou A, que é a soma de prótons e nêutrons. Um carbono normal tem 6 prótons e 6 nêutrons, então o número de massa dele é 12. É o carbono 12. Certo. Mas existe uma versão dele com 6 prótons e 8 nêutrons. Aí o número de massa vira 14. É o famoso carbono 14. Eles são o mesmo elemento, mas com pesos diferentes. São isótopos, é esse o nome. Carbono 14 é aquele que usam para datação de fósseis, né? Exato. Como que essa diferença de 2 nêutrons permite saber a idade de uma coisa que morreu há milhares de anos? A explicação volta para aquela estabilidade do núcleo que a gente falou. O núcleo do carbono 12, com 6 prótons e 6 nêutrons, é super estável. Já o do carbono 14, com esses 2 nêutrons a mais, é instável. Ah, E para atingir a estabilidade, ele decai. Ele solta uma partícula e se transforma num átomo de nitrogênio. ele vira outro elemento. Vira outro elemento. E o fascinante é que esse decaimento acontece numa taxa constante, a meia-vida. Então, medindo quanto carbono 14 ainda resta num fóssil, os cientistas conseguem calcular há quanto tempo aquele organismo morreu. Um nêutron a mais transforma o átomo num relógio cósmico? Basicamente, sim. É incrível. Incrível. Então, isótopos têm o mesmo número de prótons. O texto também fala de isóbaros e isótonos. O prefixo iso, de igual, deve ser a chave. É a chave. A lógica é a mesma. Isótopos têm o mesmo número de prótons. Isóbaros têm o mesmo número de massa, o A. E isótonos, o mesmo número de nêutrons. São só classificações. Entendi. Mas de todos eles, os isótopos são os que têm o maior impacto no nosso mundo, da medicina nuclear até a geologia. Ok. O núcleo define a identidade, o peso, mas a maior parte do átomo é espaço vazio, com os elétrons voando por lá. É na eletrosfera que a ação acontece, né? É onde toda a química acontece. E a fonte descreve o modelo de Bohr, que para mim sempre pareceu um pequeno sistema solar com os elétrons orbitando. É a analogia clássica e foi revolucionária na época. A grande sacada do Niels Bohr foi propor que os elétrons não podiam orbitar a qualquer distância. Eles estariam presos em níveis de energia específicos. Como se fossem trilhos de um trem. Exato! Ele chamou esses níveis de camadas de energia, identificadas pelas letras KLM e por aí vai. E cada camada tem um limite de elétrons que ela suporta. A analogia que me veio lendo o texto foi a de um prédio de apartamentos. Gosto dessa. As camadas são os andares, e cada andar tem um limite de moradores, que são os elétrons. A camada K, o primeiro andar, só cabem 2. A L, o segundo, até 8. Mas essa analogia parece um pouco estática. Os elétrons não podem pular de um andar para o outro. Podem. A sua intuição está perfeita e você acabou de tocar no coração da mecânica quântica. É? Sim, eles pulam. Um elétron pode absorver energia de luz, de calor, e usar essa energia para saltar para uma camada mais externa, um andar mais alto. Mais energético. Isso. Só que essa é uma posição instável. Ele logo cai de volta para o nível original dele, e para fazer isso, ele precisa liberar aquela energia que ele absorveu, E ele libera como? emitindo um pacote de luz, um fóton. Ah, então é daí que vêm as cores. Um letreiro de neon, por exemplo. A eletricidade excita os elétrons dos átomos de neon, eles pulam, Uhum. e quando eles caem de volta, emitem aquela luz vermelha característica. Exatamente. Que fantástico. A cor da luz depende exatamente do tamanho do pulo e da queda. Cada elemento tem um conjunto único de saltos quânticos, o que significa que cada elemento emite um espectro de cores único. É a impressão digital do átomo. E é assim que a gente sabe a composição das estrelas. É assim que a gente sabe a composição de estrelas há milhões de anos-luz. A gente analisa a luz que chega aqui e vê as assinaturas dos elementos que estão lá. Tudo por causa de elétrons pulando entre andares. Tudo. E a história não parou em Bohr. O texto menciona que Arnold Sommerfeld descobriu que a coisa era ainda mais complexa.
Ele propôs a existência de subníveis de energia. O que seriam os subníveis, na nossa analogia do prédio? Ótima pergunta. Se as camadas são os andares, os subníveis seriam os diferentes tipos de apartamento dentro de cada andar. Tipos de apartamento. Isso. O primeiro andar, a camada K, só tem um tipo de apartamento, um estúdio bem simples. É o subnível S. Já o segundo andar, a camada L, tem o estúdio S e também um apartamento maior, tipo de 3 quartos, que é o subnível P. E quanto mais alto o andar, Mais complexos e variados os apartamentos, os subníveis D e F. A descoberta do Sommerfeld adiciona uma precisão que foi essencial para explicar por que a tabela periódica tem o formato que tem. peraí, a tabela periódica. Como que essa estrutura de subníveis se conecta com a organização dos elementos ali? A tabela periódica é, na verdade, um mapa dessa arquitetura eletrônica. Um mapa? Sim, os elementos estão em ordem de número de prótons, mas as colunas agrupam elementos que têm configurações eletrônicas parecidas nessa camada mais externa. Me dá um exemplo. Olha, todos os elementos na primeira coluna, lítio, sódio, potássio, eles reagem de forma explosiva com a água. Por quê? Porque todos eles têm um único elétron no seu subnível S mais externa, e esse elétron está, desesperado para ser doado. O que os torna superreativos. Exatamente. Já os gases nobres, na última coluna, têm as camadas externas completinhas. Eles estão satisfeitos quimicamente, por isso são inertes. A tabela periódica é um reflexo direto dessa arquitetura. Então, para a gente resumir, o que tudo isso significa? A gente fez essa jornada do núcleo para a eletrosfera. Isso. Vimos que o núcleo é esse centro denso onde a identidade e a massa são definidas, e protegido pela força mais poderosa do universo. E ao redor não é um caos, é uma arquitetura superorganizada de elétrons em camadas e subcamadas. Uma ordem que dita todo o comportamento químico. É uma ordem escondida debaixo da superfície da realidade. Exatamente. E o mais impressionante é como regras tão simples, nesse nível fundamental, dão origem a toda a complexidade que a gente vê no mundo. Como assim? A forma como as proteínas se dobram no nosso corpo, o motivo pelo qual o diamante é duro e a grafite é macia, mesmo sendo ambos feitos de carbono. É tudo por causa dos elétrons. Tudo se resume a como os elétrons nas camadas externas desses átomos estão interagindo. Essa arquitetura do invisível constrói o mundo visível. E isso nos deixa com um pensamento final. A nossa conversa toda foi sobre a estrutura de um átomo isolado, né? A arquitetura interna dele. Mas a mágica de verdade acontece nas fronteiras. Nas interações. Exato. Então fica a reflexão. Se a identidade do átomo está trancada no núcleo, o que acontece quando seus elétrons mais externos, aqueles na vanguarda, começam a conversar com os elétrons de outros átomos? Como essa arquitetura interna que a gente discutiu hoje governa as regras que formam as moléculas, os materiais e, no fim das contas, a própria vida?